Olá, telespectadores do Conecta Mais Notícias. Hoje vamos falar sobre o evento do dia 31 de agosto, que serão os encontros dos coros das ABBs do Rio Grande do Sul. Comigo hoje no estúdio, Deise Cócaro, que é regente do coro da ABB de Nova Prata, e Asdrubal, que é o presidente dessa ABB. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio do Conecta Mais. Obrigada, Mona. Obrigado. Vamos começar falando então sobre o que é a ABB. Porque ela é bastante conhecida, a sigla. Porém, muitas pessoas não sabem o que realmente ela significa, né? Ok. A ABB é a Associação Atlética Banco do Brasil, que existe na maior parte dos municípios do país, né? E uma no exterior. Olha que bacana. E ela tem as sedes nas cidades onde os funcionários se uniram para fundá-la, né? Para fazer a fundação da ABB. E essa sede é em Brasília, na FENAB, que é a Federação Nacional das ABBs. Na verdade, hoje nós estamos com 1.200 sedes aproximadamente, né, em todo o Brasil. E a ABB, ela participa ativamente da comunidade, porque não são só funcionários do Banco do Brasil que participam. São principalmente, eu posso dizer assim, sócios que fazem parte da comunidade, que podem se associar. Qualquer pessoa que faz parte da comunidade pode se associar na ABB. Não precisa ser cliente do Banco do Brasil também. Claro que pode, de preferência, né? Mas a gente associa as pessoas assim para servir mais a comunidade, né? Certo. Então é uma associação que integra praticamente todo o Brasil e é a maior associação da América Latina, né? Nossa. Eu só acho importante dizer que ela foi fundada, enfim, organizada pelos funcionários. Exatamente. Ela não tem nada a ver com o Banco do Brasil, né? A não ser os funcionários, né? Isso. Porque quando tu fala ABB, as pessoas, Banco do Brasil. E não, né? É a Associação dos Funcionários. Funcionários. E há quanto tempo que ela está instalada aqui em Nova Prata? Olha, a federação aqui em Nova Prata desde 71. Bastante tempo. Desde 1971. E a federação existe há 46 anos, né? Que a FENAB existe. Antes os funcionários se reuniam, mas não tinha uma federação que organizava, que, digamos assim, na verdade os recursos que o Banco do Brasil fornece para as ABBs é por intermédio da FENAB, da federação. Quando tu compra um seguro Ouro Vida do Banco do Brasil, tu tá contribuindo com as ABBs. Porque daí a FENAB, essa federação, é estipulante do seguro Ouro Vida, que canaliza nessa estipulação um percentual do valor dos seguros, que depois a FENAB distribui para as ABBs em forma de projetos culturais, em forma de competições citadinas, competições, jogos diversos que existem na sede, né, na ABB. E aí é onde que a gente tem um pouco de recurso para poder ter um pouco de fôlego. Mas senão, basicamente a receita da ABB para se manter, que não é pouca, né? A gente tem bastante despesa fixa, com as contribuições dos associados, né? Com as mensalidades que a gente se mantém. Certo. Então, aqui em Nova Prata, nós estamos com aproximadamente 300 associados. Bastante, bacana. E não são apenas coros, né? Que hoje nós iremos falar sobre os encontros dos corais aqui das ABBs aqui, que vai ser aqui em Nova Prata, mas são todas do Rio Grande do Sul. Mas não é apenas a música, então são outros esportes que... Hoje, agora vai ser só corais, né? É um encontro de corais. Sim. Não, mas a ABB tem essas competições, né, de esportes, assim, né, também... em alguns lugares tem alguma parceria com prefeitura também. Existe o programa ABB Comunidade. Aí é um programa que, digamos assim, funciona que nem um segundo tempo do colégio. Digamos assim, as crianças que têm, as ABBs que têm os convênios com as prefeituras, normalmente é com as prefeituras que têm o convênio. A gente dá preferência para crianças carentes que entram na ABB, almoçam, tomam café, jantam e tomam banho na ABB, praticamente vão para casa já só botar na cama e dormir, né? E vão praticar esporte, vão ter aula de socioculturais, bastante aulas assim com relação
jogos também, a dança, academia, artes. É uma infinidade. Até eu fui falar com o prefeito aqui em Nova Prata, e com o Volney, com o Serginho, para a gente implementar em Nova Prata. Depois teve um problema com relação a orçamento nas prefeituras, porque as prefeituras têm que participar. Não é só a ABB só praticamente coloca o espaço físico e a coordenação do projeto. As prefeituras têm que colocar os veículos, os transportes, né, e a alimentação, que seria a parte da prefeitura. Então, como um problema do enxugamento de verbas, a gente não conseguiu. Claro. E teve algumas prefeituras que desistiram, mas é um programa muito bom. Tivemos muitos atletas revelados com a ABB Comunidade. O Cássio Ramos é um exemplo. Olha né? só. E com relação a esse encontro que vai acontecer no dia 31, quais que são as expectativas? O que vai acontecer? Qual a programação para esse dia? Então, esse é o 17º Encontro Estadual de Coros de ABBs. Ele acontece anualmente e esse ano nós temos no Rio Grande do Sul 14 coros de ABBs neste ano, né? Virão 13, só um coro não vai conseguir vir porque ele tinha outro compromisso na mesma data. Então isso vai movimentar em torno de 400 cantores e regentes. Meu Deus. Uma galera. Então eles chegam, normalmente, né, tem gente que vai chegar na sexta-feira, então a gente vai aproveitar para fazer um passeio turístico, o pessoal quer conhecer as termas, né, então tem uns 3 ou 4 coros que chegam na sexta-feira, e aí sábado é bem corrido, assim, porque como é no ginásio, tem sonorização, porque o espaço é bem grande. Então a gente precisa ter a passagem de som. Então a gente vai começar das 9 da manhã com a passagem de som até as 5 da tarde. E aí o evento começa às 6. Junto com isso, a gente está mobilizando algumas coisas do tipo feira de artesanato, várias outras coisas para agregar interesse ao evento e que essas pessoas de fora possam conhecer também algumas outras coisas de Nova Prata, né? Pouquinho do turismo, da cultura, enfim. E vai acontecer só no ginásio da Santa Cruz ou acontece apresentações em alguns outros determinados locais? Então, sexta-feira é bem complicado porque fica nessa correria da passagem de som e organização para o evento. Mas eu estou conversando com uma comunidade e nós vamos ter a apresentação no domingo de manhã. Ainda não está certo se lá na comunidade São Brás ou lá na São Luís. Em alguma dessas capelas vai acontecer também uma apresentação, aí com 3 ou 4 coros, né? Também não tá bem certo. Aberto a toda a comunidade. E qual é o sentimento de quem participa desses coros? Do encontro ou do coro em si? Do coro em si e também a importância desse encontro para quem participa. Eu tenho a visão do coro como, em primeiro lugar, um espaço de educação, né, educação musical, e é um espaço de convivência. Tá? Normalmente tu junta ali e tu faz amizade com pessoas que, se não fosse o coro agregar, tu nunca conheceria. Não tem tanto a ver, mas um pouquinho, né? O dos canarinhos tem isso, né? A gente tem crianças lá de 6 a 13 anos e que tu vê ali formar uma turma e uma amizade que, se não fosse o coro, também as crianças não se encontrariam, né? E, inclusive, os canarinhos vão fazer a abertura do encontro de coros, então serão 14 coros. 14, isso mesmo. Então tem isso, né? E a gente tem uma pobreza de diversidade musical hoje em dia na mídia em geral. Tá? Então também é uma oportunidade de tu conhecer, por exemplo, o coro da ABB de Nova Prata. A proposta o coro faz música composta para coro. Tá? Então
a música, quando é composta, ela já é pensada naquele formato para aquelas vozes. Tem outros coros que fazem arranjos, então pegam músicas conhecidas e fazem uma adaptação. Então botam as outras vozes, tem a melodia conhecida, outras vozes, né? Que também é uma outra maneira de tu encarar esse trabalho, né? A minha postura, como tem um monte de gente que faz assim, né, os arranjos, eu acho bem importante a gente valorizar o que realmente é escrito para coro. O ano passado e esse ano, assim, o nosso coro, ele está priorizando compositores brasileiros, né, para música coral. A gente fez em julho o último concerto dos Sábados Musicais e de todo o programa tinham 2 músicas que não eram de compositores brasileiros, né, uma de um compositor americano e uma de um compositor japonês. E que são muito importantes, né? Sim. Na verdade, assim, como tu disseste, não existe esse conhecimento das pessoas que estão assistindo dessas outras formas de se fazer a música. E tu colocaste muito bem, né? Existe uma pobreza por conta de todas as mídias, no caso, as rádios, elas veiculam normalmente o que é mais ouvido, né? Aqui no Brasil, provavelmente em outros países, acontece a mesma coisa, né? Então, podemos dizer que é uma música mais clássica, não? Algumas sim, né? Mas uma característica de muitos compositores brasileiros é usar temas populares, mas com a linguagem, vamos dizer assim, erudita, que é a técnica da composição que eles utilizam. Tá? Mas tu ouve uma que a gente vai apresentar lá no sábado, no dia 31, ela fala do florescimento da árvore, né, de uma árvore chamada mulungu. Então, ela tem um ritmo, assim, tu vê muitos elementos de música brasileira, coisas de música nordestina. Que bacana. Né? Mas tem uma linguagem misturada com essa linguagem erudita, porque o Antônio Vaz era um compositor erudito. Né? E como eu faço para participar desse dia 31? É só ir lá. Não tem entrada, não tem custo? Nada, entrada franca e amiga. Então, vocês quiserem fazer o convite para todos os telespectadores que estão nos assistindo, naquelas câmeras, vocês podem direcionar o convite. Qualquer uma delas? Sim. Então, pessoal, dia 31, nós teremos coros de Santa Maria, Porto Alegre, Sobradinho, Antônio Prado, a gente aqui, Encantado, que eles fazem um trabalho bem interessante, Santo Ângelo, então todo o estado representado, na música coral de todo o estado representado no ginásio da Santa Cruz. Após vai ter uma janta, que também ela tem um custo aí, né? Certo. É mais ou menos aberta, mas porque a gente precisa saber quantas pessoas participarão. Mas também, e a gente está organizando uma surpresa para a janta. Então, que todos participem, né? A gente está organizando a janta em torno de... A gente se programou para ser em torno de 450 pessoas, né? Certo. Claro que se tiver maior demanda, a gente vai ver isso aí também, né? Mas além da janta, a gente vai ter um café da tarde, lá na Bebeira aí, né? Que ela é paga pela federação, né? Os coralistas aí, sim, que certo. vão lá, digamos assim, a gente vai mostrar a bebê pros coros, pro pessoal. E depois aí começa a questão das tomadas, não é tomada de palco, dos ensaios, né? Tomada de palco, isso, né? Prof, eu também participei do coral, alguma coisa eu sei, mas não muito, né? Eu tava engatinhando, daí tive outros compromissos aí, não pude dar continuidade, mas eu, como participante do coral, assim, eu fiquei muito engrandecido, dá para se dizer assim, a pessoa que participa. Ela, digamos assim, tem uma visão mais bonita das músicas. Tu consegue, assim, digamos, externar o próprio sentimento quando tu participa de um evento. A gente se sente muito bem, sabe? É isso. Então, eu até estava falando para a Prof. Daisy, para a Gessi também, que participa do coral ativamente, que praticamente foi ela que começou, da bebê, né?
Eu disse, olha, quando eu tiver mais tempo, que eu tiver menos compromisso com o banco e com a ABB também, que o meu mandato vai só até o final do ano, né? Talvez eu vá participar novamente do coral, do coro da ABB. E porque o espírito que tem ali envolvido com o pessoal que participa do coro é uma coisa assim maravilhosa, né? É uma arte, né? A arte Isso é uma coisa interessante porque no coro aqui em Nova Prata, dos que fazem parte hoje, 3 pessoas só tinham experiência em cantar em coro. Olha só. Porque as pessoas, eu preciso saber cantar, ler partitura. Não, né? O Asdrubal, o José, o Elié. Bom, os meninos, nunca nenhum deles tinha cantado em coro. Tá? E das meninas, a grande maioria também não. E eles trabalharam bastante, trabalharam duro. O coro, a gente está no 4º ano, né? E assim, nossa, né? As pessoas não acreditam. As pessoas sempre acham, não, mas eu não sei cantar. Não tem problema, eles também não sabiam. Não sabiam. Né? A gente aprende. A gente vai sair com a professora regente, que realmente está aí para nos passar o ensinamento, né? Então é muito legal isso aí, o pessoal vai começando a pegar gosto pelo coro, pelas músicas, consegue saber o que é uma primeira, segunda, terceira voz, né? Certo. São coisas assim que a gente aprende com engajamento no coro. E o encontro é interessante porque tu tem a oportunidade de conhecer os outros grupos, né, das ABBs. Isso de visitar a sede também é uma coisa que acontece sempre, né? A gente foi em 3 encontros, né? Então a gente conheceu sede lá em Santa Maria, em Marcelino Ramos, em São Lourenço. Conversa com os outros cantores, com os outros regentes. Então, assim, as angústias que eu tenho são as mesmas que os colegas dos outros coros têm, né? Então, isso é bem interessante, assim. E é uma diversidade. Nesse evento, assim, é uma diversidade, né, muito grande. Tem um coro que fazia bastante coisa, coros de ópera e tal, né? Então tu vê, tem outro que teve o ano passado, fez um pupurri de música sertaneja com 2 acordeons. Que legal. Tem outro que o regente também é compositor, então ele faz umas coisas muito diferentes, muito legais. Então, assim, é uma experiência bem interessante. Participar é maravilhoso. Assistir é uma experiência muito interessante. Isso mesmo. Então, a gente reforça o convite, né? Dia 31, no ginásio da Santa Cruz, às 18 horas. Deise e Asdrubal, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui no estúdio por ter aceito esse convite e esclarecer um pouco mais sobre esse evento que virá acontecer, né? No fim desse mês, como já falamos, né? No ginásio da Santa Cruz. Obrigada pelo convite. Obrigado. Imagina. A gente também se coloca à disposição, da ABB se coloca à disposição da Conecta Mais, para eventuais, alguns outros eventos que acontecerem, a gente está lá com as nossas portas abertas aí para vocês. Muito obrigada pelas informações. Beto, continuamos com você aí do Estúdio 1.